Olá, eu sou Carlos Orfan, esse é o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando agora continuidade aos nossos estudos. Eu peço já desculpas a vocês pela minha voz muito rouca, mas eu combinei com o Carlos que eu vou falar o mínimo possível para não comprometer muito o ouvido de vocês. Então, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro para Entender Allan Kardec, né, que é o livro Da Dora Encontre. E, para dar continuidade, nós vamos hoje estudar o 4º capítulo, que é Uma Filosofia Sem Sistema. Para isso, nós contamos com o nosso companheiro, amigo, irmão do Sejus, Carlos, meu xará, Carlos Simões, ele que é professor universitário de cursinhos na cidade de Guarulhos e vai falar então com a gente hoje. Tudo bem, Carlos? Como vai, xará? Tudo bem? Carlos Orfan, para mim, é particularmente um grande prazer estar de volta, poder interagir com o grupo do Sejus. Tudo bem, graças a Deus. Fique à vontade. Olha, eu gostaria de iniciar minha fala, primeiro me sentindo contemplado por um privilégio, poder discutir o texto da Dora Encontre. Eu considero hoje, no movimento espírita brasileiro, uma das interlocuções mais produtivas e críticas do nosso tempo. E a enxergo particularmente como uma figura intelectualmente significativa e decisiva para as questões que nos mobilizam atualmente, no que diz respeito ao posicionamento crítico da parte de todo e qualquer espírito. Eu acho que a Dora Encontre canaliza as nossas aspirações de um espiritismo em que o Kardec seja sobremaneira considerado, contemplado, respeitado e, ao mesmo tempo, discutido nas suas nuances de profundidade. Eu acho que a Dora, hoje, representa para nós todos uma espécie de oxigênio, mesmo num mundo, no movimento espírita tão ainda falado por gás carbônico, sabe? Então, eu particularmente vejo que as contribuições da Dora, já há um bom tempo, né, já há algumas décadas dentro do movimento espírita, ela que tem reflexos muito diretos de uma outra figura ímpar dentro do movimento espírita brasileiro, que é o José Herculano Pires, e ela faz questão de dizer isso com muita clareza, a sua gratidão pela figura do Herculano, com quem ela pôde conviver, isso é um privilégio, e ao mesmo tempo por quem ela, em muito sentido, firma os seus passos nessa criticidade, nessa profundidade tanto filosófica quanto nesse território acadêmico que ela tem nos oferecido de maneira tão substancial. Eu acho que a presença dela na Pampédia, na Universidade de no movimento espírita, e, ao mesmo tempo, na contribuição da interlocução com grandes nomes do espiritismo no momento, fazem com que a gente se sinta como que o tempo inteiro agraciado, né, de poder ler o texto dela, que é um texto que, como se espera de alguém envolvido com a pedagogia, é um texto fundamentalmente didático, acessível, compreensível, como, aliás, a gente percebe ser a experiência mesma do próprio Allan Kardec. O texto do Kardec, ele é límpido, transparente, de profundidade, simples, sem ser simplório, agudo, sem ser hermético. Então, eu acho que a Dora repercute hoje, de modo muito realmente importante, significativo e, ao mesmo tempo, pertinente, uma contribuição que nos agracia a todos. Eu quero dizer que, Dora, eu fico muito feliz de poder ler o seu texto, de poder aprender, sobretudo, com ele, porque eu acho que é um texto que nos acrescenta o mais possível. Então, para nós outros aqui é só uma espécie de privilégio mesmo, que a gente tem de muito agradecer pelo papel que ela exerce junto a todos nós. E aí o que vai acontecer, Carlos? Eu vou tentar pensar, a partir das ideias que a Dora Encontre nos oferece, tentar pensar o modo como ela relaciona o seu argumento, como ela amarra toda a sua estrutura
significativa do texto, no sentido de pensar que quais interlocuções ela realiza, por que tipo de incômodos intelectuais ela tende a nos oferecer contribuições decisivas. Ela diz, inicialmente, a base de se considerar clarissimamente, eu acho que por esse prisma está indiscutível, que a força do espiritismo, consoante Kardec nos havia dito, está toda ela localizada na sua filosofia, ou seja, a força da doutrina em bases primaciais e filosóficas dão-nos aqui a todos uma consideração importante, né? Uma consideração decisiva sobre a indagação do caráter presente e constitutivo sobre o ser humano, quanto sobre a realidade circundante que nos toca e nos torna, digamos assim, seres significativos na apreensão do mundo e, ao mesmo tempo, na compreensão desse mesmo mundo. E, portanto, a consideração da filosofia nos seus meandros, desde as suas bases, desde as suas origens. Então, ela faz uma espécie de histórico, né, de rememoração daquilo que se deu fundamentalmente como perquirição humana. Ou seja, se a palavra filosofia quer dizer busca ou amor pelo conhecimento, isso tem constituído o esforço do sujeito numa espécie de preocupação e ocupação permanente de busca humana em relação às respostas, aos sentidos, à compreensão de si e da realidade circundante, fazendo com que a filosofia traga por si mesma uma contribuição inerente ao ato de pensar. E o ato de pensar nos constitui a todos como uma predisposição natural. Desde quando o ser humano se conhece como tal, ele se vê como que assinalado, atravessado por formulações e questionamentos de base sobre tudo o que o constitui, sobre tudo o que o cerca. E, portanto, isso tem sido, né, uma espécie de esforço e, ao mesmo tempo, de intenção contínua, enquanto princípio inteligente que se pauta pelo pensamento. Somos todos aqui assinalados por essas vias. E aí o que ela faz? Ela busca, claro, a compreensão de maneira muito clara, de uma maneira muito assertiva e, ao mesmo tempo, perspicaz, a compreensão das formulações mitológicas e religiosas como um modo primeiro de o ser humano tentar se acercar da compreensão do todo. E, assim sendo, as formulações inicialmente dadas pela tentativa de leitura do mundo a partir do entendimento e do interesse dos seres humanos faz com que as primeiras formulações, sendo mitológicas ou religiosas, busquem se assentar ou se firmar numa palavra que se pretenda autorizada, ou seja, a partir de alguém que se auto-investe e que é reconhecido pela sua coletividade como uma autoridade, procura requisitar a adesão e a confiança dos demais em torno daquilo que é assinalado como uma espécie de impositivo de iluminação que ele se faz dotado, né? E do qual ele procura envolver a todos de uma maneira que cria-se mesmo na discussão, ou no percurso, ou no discurso filosófico, uma palavra que se pretende dotada de um valor de verdade indiscutível, intocado, e, portanto, que requisita a adesão mesmo de todos aqueles com os quais ele interage fundamentalmente. Deve-se, no entanto, considerar o quê? Que a importância dos mitos para determinados contextos históricos, sobretudo aqueles mais recuados, com os quais, né, tentamos compreender esse movimento de compreensão do mundo e de si, a importância dos mitos é importante, é válida e, ao mesmo tempo, compreensível para a organização social e cultural, né, daquelas sociedades. E, por esse sentido, os mitos, eles como se apresentam ou como se evidenciam como horizontes e requisitos profundamente entranhados nos modos de ser e de pensar desse ser humano. E, portanto, a experiência nasce preliminarmente a partir de horizontes já conhecidos como cosmogonias e como teogonias, ou seja, narrativas míticas que se validam
como tal, pela inscrição no mundo fabuloso e, ao mesmo tempo, tido como incompreensível, sem se importar necessariamente com as contradições implicadas nas suas várias narrativas, porque se arrogam a pretensões de verdades mesmo, absolutas ou pretensamente absolutas, e que se evidenciam como narrativas que tentam investir o mundo de um significado, mesmo que mágico, mesmo que fabuloso, mas, ao mesmo tempo, um modo de leitura, né? Ainda incipiente, ainda mítico, de compreensão do entorno, de compreensão da experiência do sujeito em face da sua experiência histórica, do seu recorte histórico. Assim sendo, tem-se aí uma base importante de afirmação do que se presta, de como se configura a experiência mesma desse momento, né, das teogonias e das cosmogonias, ou seja, modos de leitura a partir de imagens ou de narrativas e de projeções, a partir de onde o sujeito tenta dar conta de leitura do mundo e de si. Diferente da filosofia, né? A filosofia opera por vias muito distantes desse tipo de modulação incipiente e originário, né, dos modos de compreensão do ser humano. A filosofia, nós sabemos que não admite nem contradições, ou procura o mais possível se preservar, né, de cair nessas mesmas contradições, e, ao mesmo tempo, procura o mais possível se distanciar de toda e qualquer experiência de fabulação ou de se acercar de uma maneira passiva a coisas tidas como miraculosas ou incompreensíveis. A filosofia não se submete, não aceita, não se dobra à autoridade pessoal qualquer e, portanto, ela se firma como filosofia a partir de uma exigência mesmo de explicações que se pretendem o mais possível lógicas, coerentes e racionais. Assim sendo, a filosofia ela se despoja mesmo daquela aura fabulosa e mágica, mítica e mística, para evidenciar-se como um horizonte de razão, né? Um horizonte em que a experiência racional lhe dá sentidos de explicações radicalíssimas, de sentido de alcançar a base originária, se conhecer verdadeiramente é conhecer pela causa. A filosofia busca o mais possível remontar as causas primeiras, se preocupando com o ser das coisas, a finalidade das mesmas, no seu caráter mesmo de radicalidade. Assim sendo, desde os pré-socráticos, né, nós encontramos lá o fluido cósmico e a physis ali representada pela experiência, pela mobilização desses pré-socráticos, o Pitágoras, que procurava envolver-se pela origem e derivação das coisas, o Parmênides, que se pautava pela perquisição dos atributos do ser, o Heráclito, que se ocupava das transformações da natureza, o Anaxágoras e o Demócrito, que se buscavam o tempo inteiro preocupados com a teoria sobre o átomo, os sofistas, né, que buscavam a percepção dos horizontes e dos limites e das pretensões daquilo que se entende como relatividade do conhecimento. O Sócrates, que exerceu um papel fundamental nas questões do autoconhecimento, daquele gnótice auto, do conhece-te a ti mesmo, e formula preocupações antropológicas na fundação de uma ética. O Aristóteles, que é um outro filósofo indispensável, fundamental para nós todos do Ocidente, para se entender, por exemplo, as questões do conhecimento da ousia, da substância primeira, do primeiro motor, do motor imóvel. Os medievais, né, o Santo Agostinho, que vai estabelecer uma relação muito importante na compreensão da razão e da fé, o Tomás de Aquino, que vai tentar, por sua vez, pensar os atributos de Deus no sentido de tentar se confirmar a sua existência, o Descartes, que vai, a partir do cogito,
discutir aquelas três substâncias. O Spinoza, que vai entrar pela via da imanência e, portanto, vai pensar uma substância infinita que é Deus. E assim vai, ou seja, o Hegel na dialética, o Kant na ética kantiana, no sentido de se pensar autonomia e heteronomia. Ou seja, todos esses filósofos, cada qual a seu turno e por sua vez, buscavam sentidos de validação do real de acordo com os seus horizontes, de acordo com as prescrições que eram próprias daqueles sujeitos históricos. E assim sendo, a filosofia, a partir desse exemplo rápido e um pouco excessivamente panorâmico formulado agora, aqui há pouco, nos dão dimensões muito graves, muito sérias, para que a gente pense e todas as grandes questões, todas as grandes perquisições fundadas pelo ser humano, desde há muito e em todos os tempos, fazem com que nós pensemos a gravidade das grandes questões que estão sendo contempladas pelos vários discursos e contribuições filosóficos, né? E aí nós vamos entender Deus e a existência, vamos pensar, remontar à origem do universo, a natureza do ser, como exigências mesmas da razão via pensamento e não crença. Então, essa via paralela da filosofia em relação ao pensamento mágico faz com que, desde uma base dos gregos, nós entendamos, fundamentalmente, uma exigência racionalíssima por parte de vários filósofos, no sentido de produzir o mais possível e na máxima profundidade do seu próprio horizonte, a base das perquisições de profundidade, aquela questão do conhecimento radical. E, portanto, a Dora diz bem, a base ali da filosofia se assenta fundamentalmente nos grandes questionamentos de pertinência e radicalidade. E, portanto, não opera pela via mítica ou mística de adesão passiva, de aceitação tácita de uma ordem sobrenatural. Por esse prisma, a contribuição, claro, que ela faz e diz bem, a contribuição do Ocidente faz com que a filosofia se configure como um ato de emancipação humana, fazendo com que o ser se emancipe do quê? Das amarras, né? De sujeição a uma ordem inexplicável, porque se pretende sobrenatural. A filosofia como que reage e se põe à distância, né? No sentido de não aceitação de qualquer ordem que se pretenda absoluta e sobrenatural. E, portanto, a base de movimentação da filosofia, sobretudo a ocidental, é a mais possível autônoma, e como ela bem assinala, eu acho que ela prova com perspicácia, a filosofia que se pretende o mais possível autônoma e, ao mesmo tempo, conectada ao mundo da ação, ao mundo da prática, a inserção dos gregos da filosofia pensada como modos de vida. Ou seja, eu preciso fazer com que o horizonte filosófico toque o meu modo de ser, a ponto de fazer com que eu repense e, ao mesmo tempo, a pouco e pouco me transforme, como modos de ser e de estar no mundo, a partir de princípios, né, lógicos, avessos à irracionalidade e voltados para o mundo concreto, para a ação objetiva e para as formulações de compreensão mesma da identidade do eu. E é claro que tais posturas, né, também validadas pela via da razão, podem, e acabaram também se fazendo assim, muitas das vezes, assinaladas por reforços de posições também extremadas. E, por esse prisma, a profunda aversão, por vezes dogmática, se tornou uma experiência também, né, perceptível e presente em alguns discursos também filosóficos, mas que também a gente pode ter a flexibilidade de entender como posturas compreensíveis. Eu penso que, por exemplo, as posturas de um período dito medieval, essa palavra tem que ser posta entre aspas, acabou por criar uma cisão que produziu abalos e produziu rachaduras muito consideráveis no plano que tange a experiência da fé,
que no caso era violenta, agressiva, assimétrica, dogmática, tentando coercitivamente controlar os horizontes da razão. Quando a gente pensa que aquela expressão medieval que circulava, teologia anquila filosofia, ou seja, a filosofia era uma espécie de serva da fé, fez com que isso produzisse abalos muito sérios e que por muitos filósofos posteriores foram tomados como uma espécie de experiências intransponíveis, em que razão e fé eram tidas a partir de então, no mundo moderno, como horizontes inconciliáveis e avessos, estranhos uns aos outros. Ou seja, a fé é como que abalou de tal maneira as estruturas da razão que todos aqueles que se emancipassem via razão, sobretudo se eu pensar Descartes para frente, eles como que passaram de largo e o mais possível distanciados dos horizontes um tanto quanto arbitrários que a fé medieval terminou por estabelecer. Então, o que se tem? O que se tem são posturas estanques, inconciliáveis, tidas como impossibilitadas mesmo de uma aproximação ou de algum diálogo, porquanto a relação foi totalmente abalada a partir daquele sentido medieval muito acentuadamente obscurantista. Assim sendo, eu gosto muito de uma apreciação que a Dora formula, que ela valida, e que eu acho muito pertinente, que é a consideração do modo de realização do pensamento por vias consideradas a partir do horizonte ocidental, diverso, muito diferente daquele caminho tomado pela filosofia oriental. E no texto dela, ela procura pensar que a filosofia oriental seguiu caminhos bem diferentes, acentuadamente estranhos àqueles que conhecemos mais particularmente de perto, por sermos do Ocidente, da experiência da via de compreensão do mundo e de si a partir do interesse do olhar humano. Na filosofia oriental, ela diz que a experiência estava como que atravessada fundamentalmente pela tutela de posturas místicas e religiosas. Enquanto que a filosofia ocidental buscava, o mais possível, manter-se avessa a qualquer tutela desse prisma. Assim sendo, teríamos de considerar duas posturas, a do Ocidente e a do Oriente, e que, por esses estranhamentos compreensivelmente históricos, terminaram por formular posições reagentes, e, ao mesmo tempo, díspares, muito diversificadas. O Ocidente acabou redundando numa razão extremada, também flertando com algumas posturas igualmente dogmáticas, e que acabaram redundando num reducionismo extremado e, ao mesmo tempo, num pragmatismo estreito no dizer da sua leitura. E a Dora assinala também o Oriente pela experiência de uma razão intuitiva e mediante técnicas mentais de contemplação mística, o que faz com que se tenha na experiência oriental uma espécie de aproximação ou flerte mesmo de um horizonte de condenação ou mesmo de distanciamento das formulações tidas como mundanas, o que faz pensar uma espécie de mobilização de escapismo ou mesmo de passividade, de base que eu considero uma base solipsista, uma base ensimesmada, uma base isolada. E aí, nesse sentido, a ponderação da Dora é de um olhar cuidadoso e, ao mesmo tempo, reflexivo, no sentido de guardar uma espécie de equidistância em relação a esses extremos. Ou seja, nem é tanto a um prisma, quanto, ao mesmo tempo, temos de guardar algumas reservas em relação a outro horizonte. E, por esse sentido, ela enxerga, eu acho que ela faz uma síntese importante
desses dois movimentos, de tese ou de antítese, ela faz uma síntese importante no sentido de produzir a seguinte reflexão: os extremos, quaisquer que sejam, eles como que se esterilizam e atomizam todo e qualquer modo de ser ou do ser efetivo no mundo. Nesse sentido, ela pensa que o indivíduo, quando singularizado em si mesmo, ele, em demasia, pode correr o risco de se alienar-se. E, nesse sentido, ele acaba se diluindo do mundo como se ele se colocasse, né, como um ser que se tenta marcar o mais possível avesso às ordenações da experiência objetiva. Então, ele se em si mesma, ele entra em atavismos de base místico-religiosa e, portanto, ele acaba como que se diluindo, se esterilizando, se, digamos assim, nulificando, né, interiormente. E, nesse sentido, ela também enxerga como muito cuidado e, ao mesmo tempo, dando a dimensão do risco, que acabamos por atravessar, né, podemos pensar que estejamos nós atualmente atravessando por algo assemelhado, mas, né, por outras vias, em relação ao que ela chama de pós-modernismo. Ou seja, nós vamos ter de pensar que num mundo como o nosso, né, em que as instituições sociais, por uma razão, né, dominante ou meramente instrumental, acaba por tender a enrijecer-se no sentido mais insensível possível ao plano do afeto e da solidariedade, num capitalismo que nós conhecemos, né, voraz e, ao mesmo tempo, aselvajado, e que a pós-modernidade termina por assinalar como atravessando mesmo a nossa experiência histórica. E, portanto, nós teríamos, nessa experiência em que estamos aqui agora lançados, digamos assim, engessados, né? No sentido de impossibilitar. Nós estamos como que abdicando mesmo de qualquer horizonte ou via emancipadora, inviabilizando tomadas de consciência, tanto cidadãs quanto coletivas, porquanto a recrudescência do egoísmo e do orgulho são pautas que uma sociedade como a nossa tende a valorizar. Então, a gente está como que lançado num horizonte de misérias que a gente pode pensar como visões dissolventes do mundo. Um misticismo extremado dilui o sujeito e o esteriliza, porque o aliena pela via do ensimismamento, e, ao mesmo tempo, um sujeito no mundo como o nosso, em face de uma razão instrumental, violenta, assimétrica, numa lógica perversa, insensível ao afeto e à solidariedade, termina como que absorver o sujeito, sequestrando-o de qualquer protagonismo, né, em face do nosso momento presente. Essas visões dissolventes do mundo fazem com que a gente repense mesmo o modo como a gente tem validado as questões relativas às demandas e exigências da consciência, da crítica, da conscientização, da tomada mesma de consciência sobre o mundo, sobre o próprio sujeito, no sentido de ele pensar por quais vias ele tem situado os seus passos. Ou seja, o que temos feito de nós outros? Quais passos temos estabelecido na direção do conhecimento de si e na compreensão da realidade circundante, né? Pela via do misticismo, sabemos. Pela via do misticismo, as experiências religiosas, como elas se fazem pessoais, elas terminam por redundar em experiências excessivamente exaltadas, né? E, portanto, tende a produzir aquilo que ela chama de visão estática, que acaba desaguando naquilo que conhecemos como a nulidade do eu. E é importante o paradoxo que ela nos traz, eu acho. Ela fala que esse desejo de nulidade do eu pela via da mística, né, da entronização, do ensimesmamento desse sujeito, produz o efeito de uma tentativa de o sujeito emergir em si o mais possível, né, no sentido de alcançar aquelas posições de
digamos assim, de abster-se completamente das imposições do desejo, né? Do nirvana, de estados tântricos, búdicos, de estados de meditação profunda, tentando alcançar a plenitude e, ao mesmo tempo, a nulidade, ou seja, é um paradoxo. O gozo, a plenitude, e, ao mesmo tempo, esvaziando-se do mundo, né? E, ao mesmo tempo, esvaziando-se de tudo. Isso faz com que haja aquilo que ela chama, eu vou por aspas, porque o texto é dela, a erotização do sentimento religioso. Ou seja, a nulidade do sujeito como um gozo de ensimesmamento, parecendo uma experiência ao mesmo tempo psicológica e narcísica, em que a nulidade, o niilismo e a negação do mundo quanto de si acaba produzindo uma espécie de sequestro mesmo da sua própria singularidade, ou seja, o sujeito como que avesso às singularidades, ao pluralismo e à junção de esforços na transformação do mundo e de si, como que ele que se abdicasse dessa experiência, ele se mantivesse o mais possível distante desse contato que como que o lança a um padrão de inferioridade mundana, o mancha, o tisna, né? Portanto, ela enxerga, eu acho que ela tem toda a razão, uma espécie de distanciamento que esse sujeito promove para si mesmo, de compreensão do que está dado dele, de compreensão, de intelecção, de racionalidade a respeito do que ele traz consigo. E, ao mesmo tempo, ele acaba produzindo uma incompreensão do mundo, da experiência histórica, do seu papel enquanto Carlos, modo de ser. Deixou, perdão, a voz ainda está falhando, parece que piorou um pouco. Nós passamos um pouco do tempo que a gente mais ou menos estabeleceu. Eu sempre faço isso, mas né, o papo... Oi? Eu sempre faço isso, me perdoa. É que eu não te lembrei no começo também. Mas foi muito bom, está muito bom, por isso que passou tranquilo. Mas deixa eu te fazer uma última provocação. Filosofia sem sistema, por quê? Então, a Dora Encontro, ela procura demonstrar o seguinte: quando a filosofia ela procura produzir um juízo crítico a respeito de um sujeito que se pretende o tempo inteiro como que pautado pela razão, produzir um antídoto, né, contra condicionamentos e atavismos ditos místicos, religiosos, nós estamos como que realizando via razão um esforço, né, no sentido de afastar-nos desses milenares, né, primarismos relacionados a essa experiência de nulidade do sujeito. E é assim o que vai acontecer. No mundo como o nosso, no mundo assinalado pela experiência dita pós-moderna, a produção, tanto da via mística, quanto da via extremada de uma razão diluente, né, que é o mundo pós-moderno, e nos dois casos o que se tem é a produção de posições ditas dogmáticas, fechadas, sistêmicas, encerradas em si. Isso faz com que, na consequência desses extremismos, tanto de um lado quanto de outro, o que se produz é um reflexo inevitável. Nos dois casos, o que se tem é a produção de alienação, a negação da vida como modo de relação, porque o sujeito fica como que ou atomizado em si mesmo, ou diluído em si mesmo, e, ao mesmo tempo, essas posturas fechadas, né, essas posturas cerradas, terminam por estabelecer uma espécie de favorecimento de lógicas de dominação, que ela chama de campo aberto ao exercício tirânico dos poderes, né? Ou seja, a via ingênua de um misticismo atávico, de um primarismo, que nós trazemos desde relações que ela chama de ritos fálicos, né, de priscas eras, termina por produzir um modo de submissão. Ao mesmo tempo, pela pós-modernidade, nós vamos encontrar um outro modo de submissão, ou seja, estruturas religiosas totalitárias, quanto
o imperialismo capitalista de ser dissipador e dissolvente, terminam por produzir uma espécie de regressão civilizatória. Então, o caso mesmo é de se pensar de que modo tanto uma via quanto a outra, nos seus sentidos, né, circunscritos, terminam por produzir anestésicos de almas e anestésicos de consciências, né? As duas vias como que pretendem objetivos muito semelhantes, mesmo por vias tão desencontradas. E, portanto, nós vamos ter de marcar aquilo que é fundamental para se pensar o Espiritismo, eu acho. É por onde ela quer encaminhar, né, a conversa muito pertinente e produtiva que ela instaura, que é no sentido de se pensar que todo dogmatismo, no geral, se nos apresenta como leituras estreitas e, ao mesmo tempo, inflexíveis. Só que essa lógica tende a operar um enraizamento e um engessamento excludente. Excludente por vários prismas, né? O pós-modernismo, por sua vez, em seu caráter ostensivamente diluidor, ele torna o sujeito diáfano e o mais possível invisibilizado, né? E no geral, acaba flexibilizando tudo em demasia. E, portanto, ele produz anestesia e a inexistência desse mesmo sujeito. Por outro lado, e aí eu acho que ela entra agora com o que nos interessa, que é o horizonte espírita, o espiritismo, pela via filosófica, desde a sua base, desde a sua origem, né, 1857, a partir da intervenção fundamental de Allan Kardec, o espiritismo, pelo discurso mesmo filosófico, se pretende o mais possível concentrado e unívoco, em linguagem pertinente, aguda e, sobretudo, é o ponto dela, é o ponto do texto dela, o Kardec se pretende, sobretudo, acessível e didático. Ou seja, ele quer produzir um didatismo fundante, enraizado, precavendo-se das anfibologias, né, as ambiguidades, lembra? Para ideias novas, palavras novas, e, portanto, para se evitar anfibologias, ambiguidades, produção de um discurso que tende a tocar-nos de uma maneira muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, fazer-nos pensar o tempo inteiro nos lançar em horizontes inteligíveis, explicáveis, sem aqueles sofismas diluentes ou um tanto quanto herméticos, que ela também assinala como perspectivas filosóficas muito indigestas para o padrão do entendimento, né, mais comum. Assim sendo, para nós outros do século XXI, assediados pelo sofisma pós-moderno, isso, o discurso espírita por Kardec, em Kardec, se nos apresenta acessível sem ser simplório, agudo sem aqueles hermetismos, né? E por esse prisma, o espiritismo tende a ratificar uma identidade do eu, marcar a experiência mesma da sua singularidade, e que se constitui, eu acho que o espiritismo se constitui histórica, dialética e, ao mesmo tempo, evolutivamente, marcando a experiência do sujeito com as suas questões, com percalços, com maturações, e, ao mesmo tempo, o sujeito que tenta vencer-se a si mesmo, transcender, né? Fazendo com que aquela rigidez materialista, dissolvente do próprio século XIX que Kardec tinha diante de si, e, ao mesmo tempo, é um materialismo que, para a época, ele era dominante e muito envolvente, ou seja, era fácil se render àqueles discursos. O espiritismo tenta se marcar como que distante desse tipo de envolvimento. Por quê? Porque o espiritismo assume a faceta espiritual do homem. O espiritismo tende a marcar a face espiritual do sujeito e tocar uma experiência que historicamente foi vista como avessa. Água e óleo, fé e razão sempre foram vistos como inconciliáveis. E o Kardec tende a produzir essa ponte, que eu considero importante, sem descolar-se da sua vocação insistentemente racional. O espiritismo tem uma vocação insistentemente racional e consequente, que são as bases daquilo que sabemos sobre fé raciocinada, e numa junção que eu considero singular e correspondente. A razão questiona as formulações da fé no espiritismo, testando-lhe a resistência o mais possível.
sem, no entanto, lhe ferir o cerne, que a Dora chama de essência. A razão não vai ferir a essência da fé. Ou mesmo tisnar-lhe o âmago da fé. Portanto, o que vem a ser a fé? A fé se transforma numa base interior de mobilização do sujeito nas vias mesmas da sua transformação. A fé sem obras é morta, ou seja, a fé que não opera alterações substanciais no modo de ser do sujeito em face do mundo, ela é inócua. E, nesse sentido, a fé proposta pelo Espiritismo nas bases racionais tende a marcar uma espécie de antídoto àquela base de outrora, que a Dora muito bem assinala, aquela base mística ingênua. E, portanto, atesta o horizonte espiritual do ser na sua formulação naturalíssima, porque ela é racional. E, portanto, trazendo consigo um emaranhado de implicações intelecto-morais que movem o ser para o coletivo social, mediante ações que se esperam mais das vezes, ações concretas, engajadas na transformação de si enquanto sujeito e do mundo enquanto experiência em que ele se coloca como sujeito histórico, de forma em que o sujeito e as instituições se implicam mutuamente. No Espiritismo é fundamental se pensar o sujeito em face da sua experiência histórica. Eu acho que a questão 573 de O Livro dos Espíritos é muito assertiva por esse prisma. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Pergunta o Kardec. E os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Ou seja, o espírita, enquanto espírita encarnado, ele tem que se ocupar de si e do mundo. Ele tem que melhorar a si mesmo e modificar a face das instituições. Ele é um ser político. Ele é um ser que se inscreve numa consciência de cidadania, de engajamento, que está o mais possível ocupado de dar a conta de transformação da paisagem do mundo. Assim sendo, ser espírita é tentar, pela filosofia, o ser colocar-se diante de si e do mundo de um modo aberto. Ou seja, o que é uma filosofia aberta? É uma filosofia que tem diante de si sempre a penúltima palavra. O Espiritismo não fecha as questões todas. Elas deixam, o Espiritismo deixa as questões filosóficas sempre como uma penúltima palavra, um penúltimo horizonte. Porquanto estamos diante de um mundo cognoscível inesgotável. Todas as vezes que eu conheço uma coisa, a coisa é como que se espalha em prismas de infinitude, o que faz com que eu tenda a resistir e continuar perseguindo cada vez mais horizontes dilatados, mais aprofundados. E, portanto, eu nunca vou me acercar do todo, eu nunca vou esgotar a experiência do conhecimento. Assim sendo, a relação dos sujeitos que se pensam o tempo inteiro em face do mundo. Só que o Espiritismo tem um acréscimo de pensar sujeitos tanto encarnados quanto desencarnados. E essa relação, essa interlocução com o mundo espiritual faz com que nós nos alternemos nos nossos papéis significativos. Os espíritos estão conosco e nós estamos com os espíritos. E essa relação, ela é contínua e, ao mesmo tempo, permutável, porque daqui a pouco eu estou no mundo espiritual, muitos dos espíritos vão reencarnar. Então, essa permuta, essa interação é enriquecedora e, ao mesmo tempo, correspondente. Então, é por essa via que a gente tem de pensar o Espiritismo como uma relação mútua e recíproca de enriquecimento dos seres, sejam eles no corpo ou fora dele. Então, é aí que o Espiritismo se abre e se beneficia de todas as contribuições filosóficas. Como eu disse, todas as grandes tradições e bases filosóficas, o Espiritismo tem a oferecer interlocuções produtivas, pertinentes, sem fechamento, sem exclusão, sem uma lógica empedernida, fechada em um dogmatismo estéril e, ao mesmo tempo, refletido. O Espiritismo é uma espécie de horizonte de liberação de consciências, para que nós nos pensemos a nós mesmos e, ao mesmo tempo, nós como que nos vejamos implicados, comprometidos
com o nosso próximo, com o nosso mundo, com aquilo que nos envolve o tempo todo. Então, ser espírita, eu acho que seja isso. Eu acho que é por esse prisma que a Dora Encontre, nesse seu texto verdadeiramente importante, tende a nos incomodar. Eu acho que é um texto que vale pelo incômodo, de fazer-nos retirar dessa zona de conforto e, ao mesmo tempo, nos emancipar de uma maneira espiritualmente pertinente. Eu acho que a leitura que a Dora Encontre faz de Kardec deve ser visitada, revisitada e estudada por todos nós com o máximo interesse. Eu acho que a Dora Encontre é para nós outros hoje uma espécie de leitura de passagem obrigatória, como realmente o Kardec também hoje se nos apresenta mais do que necessitado, sabe, de ser visitado o mais possível, para que nós nos liberemos desses misticismos, inclusive muito presentes no próprio movimento espírita brasileiro, aquele igrejismo de que nos fala o Herculano Pires. Muito bem. Carlos, a voz não sai. O Sejus quer te agradecer muito pela participação, uma exposição muito rica, muito bacana, e eu espero que todos vocês aproveitem ao máximo também essas reflexões todas trazidas pelo nosso irmão, companheiro Carlos Simões. Continue conosco, que estão estudando o livro da Dora Encontre para entender Allan Kardec. Participe do nosso coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, Carlos. Muito obrigado. Um abraço a todos os companheiros do Sejus. Até.